Olá, tudo bem com vocês? Sucessor do igualmente popular 1111, o Mercedes 1113 surgiu em 1969 com a mesma cabine, mas com motor mais moderno e potente. Eram 6 cilindros 5.7 de 147 cavalos e 41 mkgf de torque. Contudo, a principal mudança era sua cabine suspensa por molas e 2 amortecedores de dupla ação, conforto que nenhum outro modelo tinha até então. Confiável e de manutenção barata, o 1113 se tornou tão popular que foi apelidado de Fusca das estradas. Foram cerca de 200.000 unidades vendidas até 1987, sem contar as variações 1313, 1513 e 2013 com maior capacidade de tração e de carga. Estima-se que mais de 170.000 deles ainda estejam circulando pelo Brasil. Lançado no Brasil em 1976, o Scania L111 sucedeu os L75, de 1959, e L76, 1963. Todos eles receberam o apelido Jacaré, mas foi o L111, lançado em 1976, o mais bem-sucedido deles e também o que teve produção em maior escala, sem deixar de lado a cor laranja característica estreada pelo L76. Boa parte dos L111 recebeu o motor DS11, um 6 cilindros de 11 litros com turbo que entregava 296 cavalos a 2.200 rotações por minuto e 111 mkgf de torque a 1.400 rotações por minuto, com transmissão de 10 marchas e 2 gamas. A produção durou até 1981, mas a robustez e a simplicidade mecânica deste caminhão de origem sueca permitem que eles sejam vistos aos montes cruzando estradas brasileiras, sempre tracionando cargas pesadas. C6500 é o nome científico do popular Chevrolet Brasil. Levou este apelido por ter sido o primeiro caminhão da Chevrolet fabricado no Brasil, em São Caetano do Sul. A produção começou em 1958, cabine baseada na picape americana Advance Design, mas com frente da Task Force. O motor era um Jobmaster 6 cilindros 4.3 a gasolina de 142 cavalos a 4.032 mkgf a 2.400 rotações por minuto, com câmbio de 3 marchas. A versão 3100, considerada picape, deu origem a outros modelos. O Alvorada tinha cabine dupla, enquanto a Amazona era a versão fechada de passageiros e o Corisco era seu furgão. A produção deles durou até 1964, quando foram substituídos pela linha C10. Lançado em 1996, o Mercedes 1620 é considerado o sucessor direto do 1113, tanto pela capacidade de carga quanto pelo sucesso que teve no mercado. Foi campeão de vendas no Brasil por 6 anos. O motor é um 6 cilindros turbo-cooler de 211 cavalos de potência e torque de 71 mkgf entre 1.200 e 1.900 rotações por minuto. O modelo foi descontinuado em 2012, sendo substituído pelo a-tron 2324, que por sua vez foi descontinuado no final de 2016. A cabine bicuda continuou viva apenas no a-tron 1635, um cavalo mecânico com motor de 6 cilindros que gera 345 cavalos e 147,9 mkgf. Os veículos da Volvo chegaram ao Brasil em 1934. Além de automóveis, vieram ônibus, tratores e caminhões, que lidavam bem com as primitivas estradas brasileiras. Mas os famosos L385 Viking e L395 Titan só chegaram nos anos 50. Também conhecido pelo nada modesto apelido de Super Volvo, o Titan tinha motor 6 cilindros 9.6 diesel de 150 cavalos, bastante força para a época. Em 1971, a quinta geração da Ford Série F estava saindo de linha nos Estados Unidos. Foi um ensejo para importar o ferramental e fabricá-la no Brasil. Era considerada a terceira geração por aqui, onde marcaria o retorno da Ford às estradas. Ali nasceria uma família com diversas variações de chassi e capacidade de carga. O F8500, maior cavalo mecânico da família, chegaria em 1977 para acabar com o hiato da Ford no segmento, que durou quase 10 anos. Seu motor era um Detroit, sim, um GM,
V6 5.2 de 202 cavalos a 2.600 rotações por minuto e 61 mkgf a 1.800 rotações por minuto. Números excelentes que só eram conseguidos pelo fato deste motor ser 2 tempos. Os grandes caminhões da série F ganhariam mais uma geração e algumas reestilizações até seu fim, em 2005. Hoje, são representados pelos F350 e F4000. FNME é a sigla para a Fábrica Nacional de Motores, estatal que foi a primeira fabricante de caminhões do Brasil. A fábrica de Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, chegou a ficar um ano parada por causa da má situação financeira da Isota Fraschini, que lhe fornecia as peças para o D7300. Sem poder contar com a Isota, encontraram outra fabricante de caminhões italianos, a Alfa Romeo. Não havia core esportivo nos cara-chata da FNM derivados dos Alfa Romeo. O primeiro foi o D9500, mas quem se destacou na história foi o D11000, lançado em 1958. Caminhão pesado da empresa, tinha motor 6 cilindros todo de alumínio de 150 cavalos. Logo veio o apelido barriga d'água, culpa do vazamento de água no bloco em cerca de 30% dos veículos vendidos no primeiro ano. A FNM trocou gratuitamente todos os motores afetados naquele que pode ter sido o primeiro recall do Brasil. O detalhe mais curioso do D11000, porém, era o cruzamento de marchas. Para cada uma das 4 marchas à frente, havia uma reduzida controlada em uma alavanca extra no painel. Em algumas trocas o motorista precisa tirar as 2 mãos do volante, mas na passagem da terceira para a quarta reduzida ele pode usar a mão e o cotovelo ao mesmo tempo. Apesar do relativo sucesso dos Titan e Viking, só em 1979 a Volvo deu início à produção de caminhões no Brasil. Foi com o N10, com motor 10 litros de 263 cavalos de potência e capacidade de tração de até 52.000 kg. O detalhe mais característico está nos 4 faróis. Para entrar nos canaviais, em 1984 a Volvo instalou no N10 um motor que queimava álcool e diesel. 2 linhas de combustível alimentavam o motor turbo TM101G de 9,6 litros com injeção piloto, que produzia 275 cavalos. Apenas 10 unidades foram produzidas. Sempre é mais legal chamar o Mercedes 608D de Mercedinho. Lançado no Brasil em 1972, a estreia na Europa foi em 1967, foi a aposta da marca para o segmento de caminhões urbanos. Deu tão certo que ao final do primeiro ano já detinha 35% do segmento. Com motor 3.8 de 4 cilindros com injeção direta, 85 cavalos e caixa de 5 velocidades EF, tinha capacidade para 3.500 kg. Muito utilizado para entregas, o 608 seria reestilizado em 1984 e substituído pelo 709 em 1988. Este depois ganharia motor turbo de 106 cavalos e seria rebatizado de 710. Aos poucos esta família foi substituída pelo Acelo, desenvolvido no Brasil e muito mais moderno, até ter a produção encerrada em 2014. Lançado no Brasil em 1991, o Scania 113 foi além de ser forte, robusto e confiável, e também fez grande sucesso pelo seu estilo, conforto e durabilidade. A carroceria apostava em cores diferentes e em grafismos, caso da clássica combinação entre o tom azul claro com linhas rosa e lilás, que chegou a ser reeditada em 2017 para comemorar os 50 anos da Scania no Brasil. Mas o que fez o 113 ser considerado um dos melhores caminhões dos anos 1990 foi sua cabine, toda projetada ao redor do motorista e que dava atenção a detalhes pensando em seu conforto quando estivesse trabalhando ou descansando. O motor DSC-11 do caminhão Scania 113H tinha tecnologias como turbo e intercooler, se antecipando às classificações Euro e Proconv da época. E mesmo assim esse motor com até 360 cavalos demanda poucas intervenções, tem manutenções com custo abaixo da média e é econômico. Usava câmbio com 10 marchas e 2 a ré. Foi substituído em 1998 pela Série 4.
Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.